Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. La subcantarabachúria é língua dos anjos? A gente escuta isso muito nas igrejas evangélicas pentecostais. E o que Paulo fala acerca de dom de línguas? Nós vamos estar estudando sobre isso. Peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no espírito. Não somente ouçam, estejam com as suas Bíblias abertas. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios. E nós vamos estar estudando versículo por versículo. Ao mesmo tempo que eu vou estar lendo, eu vou estar também interpretando para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler junto. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, ou seja, o de pregar, o de falar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, plural, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, não adianta nada eu falar, eu ter múltiplas línguas e falar para todas as pessoas que não entendem o que eu falo, ok? Tem que ter alguém para entender o que eu falo, para poder traduzir. Então você já vai vendo aqui que Paulo não vai falando de lacantarábias, mas sim das línguas existentes que existem no mundo hoje, ok? Continuando. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou seja, da tradução de alguém do meu lado traduzindo o que eu falo, ou da ciência que traduz o que eu possa falar, ou da profecia, a mesma coisa, ou da doutrina, a mesma coisa. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, ou seja, sons separados, sons próprios, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, o que Paulo quis dizer aqui? Não adianta nada falar, né, essas línguas de lacantarábia, labaxé, labachúria, e não tem ninguém que possa traduzir o que eu estou falando. Aliás, não existe nenhuma pregação falando assim, tá? Nenhum aquele que se diz batizado na língua dos anjos, né? Batismo do Espírito Santo, sei lá, que fala, né, que tem esse dom de falar da língua dos anjos que eles falam, e nenhum pregador prega com essa língua. Você nunca viu e nunca vai ver. O que você vai ver é o que é de natural hoje. Fala em português com você e no final falo lacantarábia, labaxéia, entendeu? É como se fosse uma afirmação do que eu estou falando, né? Mas o que você ouve, você não entende nada. Então, aquela pessoa se torna bárbaro para mim, falando aquilo ali, que nós vamos chegar nesse versículo. Continuando no versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha ou para a guerra? Então, meus amados, se alguém chega para mim e fala lacantaxúbia, labaxéia, labaçoa, sei lá, nem sei falar esse negócio, e não tiver alguém para interpretar o que ele falou para mim, então aquela pessoa ali está sendo bárbaro para mim, não estou entendendo o que ela está falando.
E não vai existir, porque não existe, até pela ciência, tá? Até pela ciência, estudos científicos já estudaram esse linguajar e não existe abecedário para essa língua, tá ok? E para que seja um dom de Deus, a pessoa que busca os dons de Deus tem que saber interpretar esse dom que é dado, tá ok? Da pessoa que fala. Se não existe aquele que entende, então aquela pessoa não está falando nada, ok? Continuamos no versículo 9. Assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Ou seja, essas pessoas que falam lá cantarábia estão falando ao ar, não tem nada ali que possa uma pessoa traduzir para mim o que ela está dizendo, ok? Então, se não existe, ela não está se edificando nem a mim. As palavras estão saindo ao ar, tá ok? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Olha aí. E nenhuma delas é sem significação. Ponto. Eu vou parar até aqui. Nenhum deles é sem significação. Ou seja, o que Paulo quis dizer com isso aqui? Afirmando, o lacantarábia, labaxéia, labaxúia, tem que ter significação. Sem significação não é palavras, é uma coisa inventada do homem, ok? Então tem que existir significação, tem que existir alguém que entenda, alguém que interprete, alguém que traduza, ok? Se não existe alguém que entenda, então aquela palavra não existe, aquela palavra é sem significado, ok? No versículo 11, mas se eu ignorar o sentido da voz, ou seja, se eu falo que eu sou batizado no Espírito Santo, na língua dos anjos, e falo lacantarábia, labaxé, labaxúia para você, e você não entende e eu não estou nem aí, então, no versículo 11 diz, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei barbo para aquele a quem falo, ou seja, seria uma pessoa diferente, uma pessoa que não faz parte daquele meio, um bárbaro, uma pessoa que não faz parte daquele meio, porque eu não estou passando uma mensagem a qual a pessoa possa entender o que eu estou falando para ser edificada. E o que fala será bárbaro para mim. Então, se não houver um tradutor no meio de dois falando em línguas, ou seja, idiomas, para traduzir um para o outro, um será bárbaro para o outro. Amém? Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando Paulo fala, ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos, não quer dizer aqui que existe uma língua específica dos anjos, ou pode até existir, mas nenhum anjo na Bíblia veio falando com os homens em idioma próprio, mas sim o idioma que existe no mundo. No caso dos hebreus, falando do hebraico, ok? Então, nunca na Bíblia menciona uma língua diferente a não ser a que a gente entende, ok? Para fechar o vídeo, em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo, para terminar, Paulo explica o seguinte. No versículo 10, no final do versículo 10 está escrito, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Ou seja, Paulo que estava falando de diferentes dons que é dado às pessoas por Deus. E no final, Paulo fala o seguinte, e a outro a variedade de línguas, ou seja, a variedade de falar vários idiomas, e a outro a interpretação das línguas, a interpretação, a tradução dos idiomas existentes no mundo, ok? Então, o dom de línguas é aquele que traduz, é aquele que entende as línguas, os idiomas de hoje no nosso mundo, ok? Não é lacantarábia, labaxúia. Novamente dizendo, se não existe
uma pessoa que possa traduzir esses lacantarábias, e se não existe pregação alguma ou conversa de lacantarábia, labacheia, assim, são palavras sem sentido, sem significado, ok? E eu faço um desafio. Você nunca vai ver esse pessoal que está dentro do sistema religioso pentecostal falando ou conversando ou pregando na língua que eles acreditam ser língua dos anjos. Você nunca vai ver. Eles nunca vão chegar para você profetizando Lacantarabe, Labaxé, Labaxuia, Subcanta, Labarrebe, Labacébia. Eles não vão chegar assim. Eles não vão conversar contigo assim e não vai ter outra pessoa que vai falar, traduzir o que ele está falando, ok? A não ser que for uma forma combinada. Mas, para você poder crer e acreditar, meus amados, a língua tem que ter significância, tem que ter o abecedário, tem que ter uma significância importante. Nada é sem significância, ok, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.